Oi, bom dia. Gente, eu falo pra vocês, desafio, hein? Mas eu não parei, eu só tirei um tempo pra descansar. Dia 52, vamos ler Lucas 1, 13 ao 15, até a parte A. O anjo, porém, disse: Não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será um grande diante de Deus. O anjo foi até o marido de Isabel no templo e revelou que ela seria mãe de João Batista. Era como se Deus dissesse: Eu não tenho nada contra os rótulos que lhe impuseram, mas a sua identidade é essa. Quando quiseres confundi-la, lembre-se de que eu afirmei a seu respeito. Não permita que lhe denominarem de estéril, porque eu já te determinei que você seria mãe. Isabel era convicta que deveria fazer aquilo para o qual fora chamada. Entender a identidade que Deus nos deu destrói a alienação, pois não posicionamos corretamente e não somos escravas do que outras pessoas dizem. Uma famosa escritora conta ter lido um livro que sugeria até o fim do mundo como conhecemos seria consequência da alienação. Em determinado momento, o mundo seria dividido em duas maneiras de pensar opostas. O clima de divisão incitaria facções opostas a se atacarem. Aparentemente, não teria importância, mas se tornaria no apocalipse. Divisões assim iniciam-se em escala íntima, lares com famílias divididas, cheias de pessoas feridas. Forças reais insinuam mentiras que assaltam a mente, a vontade e emoções para que você se volte contra si mesma e depois contra os outros. Resumindo de forma explicativa, a autora diz que o fim do mundo pode acontecer pelo desconhecimento do ser humano a respeito de si mesmo. Nossa, que frase impactante, né? Relembramos de Davi. Deus lhe deu a identidade de rei de Israel e ele se posicionou como tal, sem permitir que a sua identidade fosse abalada pelo Saul falando a respeito dele. Davi compreendia que o Senhor reservara para ele o trono de Israel, então não precisava invejar Saul. Forte, né? Já na história de José, os irmãos do rapaz ficaram alienados a respeito de si mesmo. Parece que esqueceram que eram tão filhos de Jacó quanto José, por causa de uma túnica. Como consequência, invejaram o irmão de ponto de querer destruir a vida dele. Veja a diferença entre posicionamento dos personagens. Quanto Isabel e Davi não permitiram que a sua identidade fosse deturbada. Os irmãos de José foram levados por uma confusão a respeito deles mesmos. Cada um deles viveu a consequência de seu posicionamento em relação à identidade, assim também é conosco. Que possamos escolher diariamente viver como quem nasceu para ser, segundo o propósito de Deus. Eu amo esse devocional, gente, mas eu vou confessar pra você. Parece que tem um negócio que me permite, que não leio todo dia, e aí a gente acaba esquecendo realmente de coisas importantes, que é a nossa identidade, o que Deus já declarou sobre nós, né? Então, que nenhuma, aqui como os irmãos, né, de José, a história de José, como todas as maiorias da história da Bíblia, traz para nós muita reflexão e aprendizado. E a história de José, os irmãos, porque José contou o sonho, aquilo que Deus tinha colocado dentro dele e o que ele veria a ser no futuro, a inveja, né? E eles esqueceram de quem eles eram, também filhos de meu Deus, eles eram filhos de deixa eu falar errado, né? Eram tão filhos de Jacó, tô esquecendo o pai de José, Jacó. Eles eram tão filhos deles como cada um tem, né, um propósito, mesmo sendo irmãos, Deus vai usar cada um de uma forma, e eles esqueceram disso, só focaram porque o outro supostamente seria melhor que eles teriam que se dobrar diante do irmão e não entendeu o chamado do irmão dele.
mas que hoje essa palavra, né, possa entrar no nosso coração a respeito de quem você é em Deus, não deixar se confundir com nenhumas vozes, nem durante o processo, que eu acho que quando Deus fala, né, ele fala com Davi, ele falou com Isabel, ele fala, né, com cada um dos seus, mas não acontece da noite pro dia. Então você vai ter que passar um período para que aquilo, né, que Deus falou aconteça. E nesse período que às vezes nós se perdemos, né, ali nesse caminho, mas que hoje nós possamos lembrar, quando Deus falou o seu nome, ele entregou uma promessa para mim e para você, e ele é fiel para cumprir. Que nesse caminho que nós possamos enfrentar, lembrando sempre daquilo que Deus me chamou, aquilo que Deus te chamou para fazer e para viver. Eu acredito que Deus, ele tem um plano perfeito, mesmo no caminho sendo imperfeito, porque o caminho é onde nós somos moldados, nós aprendemos, nós crescemos, nós amadurecemos. Imagina se Deus tivesse entregado para aquele menino que cuidava ovelhas o reino de uma vez. Talvez Davi não teria reinado, não teria construído tudo aquilo que ele construiu, né? Depois de um tempo longo, ele teve que ver Saul sendo rei, ele teve que enfrentar, ele teve que lutar para depois assumir o trono. Teve que passar por situações onde ele tinha que ter o coração dele voltado para o Senhor, e a todo tempo é como se fosse um teste, né? É isso que a gente tem que entender, que às vezes nós não estamos passando por uma prova, mas sim por um teste. Para que nosso caráter seja formado, a gente precisa passar pelo processo. Como o processo é doloroso, o processo tira a gente da zona de conforto, nos põe em outras situações, então que nós possamos lembrar, trazer à mente, que eu e você possamos trazer à mente que nós somos filhos amados do Senhor, e Ele tem um plano maior para as nossas vidas. E se você ainda não entendeu a promessa de Deus para a sua vida, que você possa meditar na palavra de Deus, porque ali tem várias promessas que às vezes nós precisamos entender, né? Como que o Senhor funciona, para que nosso coração seja cheio, né, de esperança, de paz, e saber que Ele está no controle de todas as coisas, e a palavra de Deus é o que nos aproxima dele todos os dias. Que Deus possa falar ao seu coração, e amanhã, se Deus quiser, vamos ler 53. Aguardo você.